Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo, o auxílio e a presença, mestre amigo, dos amigos e benfeitores espirituais, estes nossos companheiros que do plano espiritual nos orientam, nos direcionam, para que possamos trilhar, Senhor, em um ambiente seguro, para que tenhamos êxito em nossa jornada. Nós te rogamos o amparo para que no transcurso de nossa atividade possamos ser beneficiados através da inspiração, através da intuição, e que assim, mestre amigo, possamos atingir novos lances de entendimento dos teus ensinamentos para a nossa vida. Ampara, Senhor, a casa que nos acolhe, todos aqueles que aqui estagiam, os nossos familiares e todos aqueles, Senhor, que de alguma forma contribuem para que tenhamos as experiências indispensáveis ao nosso crescimento. Te rogamos ainda, mestre amigo, que ao nos aproximarmos do momento de interromper a nossa tarefa, que possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por tudo isso, Senhor, te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. É a lição 21 da obra Religião dos Espíritos, continuidade das nossas atividades. E aí é tão interessante que é muito comum a gente dar algumas orientações no início das nossas tarefas, e aí a gente fala assim, gente, né, desliga o celular, mas agora nós não podemos mais fazer isso, né, porque tem mais pessoas conosco, então agora os celulares devem ficar ligados, porque senão o pessoal não acompanha a gente. Então, muda. E por que a gente está iniciando com essa informação? Porque o título da nossa tarefa de hoje é Obterás. E é uma informação que nós já tínhamos recebido no Evangelho de Jesus. Então a gente vai percebendo que vai continuando ou vai se instaurando para nós novas requisições através da nossa própria transformação. O que nós buscávamos ontem, muitas vezes já não é mais o que nós estamos buscando hoje. Então a gente vai entendendo que essa transformação, ela é uma transformação lenta, gradativa, mas ela deve ser constante. E aí, já que nós falamos, né, para quem está nos vendo em algum momento, no seu dia, na sua tarde, a gente pede para você compartilhar o vídeo, para você se inscrever no canal e fazer com que as nossas mensagens possam chegar em novos ambientes. Isso é fundamental. A gente percebe que o canal ele tem dado uma estabilizada em número de inscritos. E muitas vezes nós que estamos aqui não fazemos o nosso papel de compartilhar, né? Manda para alguém que você acredita que possa precisar dessa informação. Isso é muito importante para a gente conseguir divulgar para mais pessoas. Tem muita gente que ainda não mudou a sua conduta, a sua forma de viver, não é porque não quer, não. É porque não tem a informação básica. E muitas vezes essa informação está circulando entre nós. Bom? Então, nós vamos iniciar fazendo a leitura e a partir daí a gente faz as nossas intervenções. Reunião pública do dia 23 de março de 1959. Questão número 660 do Livro dos Espíritos. Então, vamos nos situar através do Livro dos Espíritos, da questão 660, para a gente entender de onde parte estas informações.
A questão 660 está no livro 3, capítulo 2, Lei de Adoração. Então, a questão 660 é a seguinte. Kardec pergunta, a prece torna o homem melhor? Essa poderia ser a nossa pergunta, né? Porque muitas vezes, o que nós temos aprendido? Nós estamos lidando com materiais que nós não conhecemos. São materiais do plano espiritual que nós não temos a capacidade de tocar, de sentir com mais autoridade. Esta é uma característica dos médiuns ostensivos. Quando a gente fala do médium ostensivo é porque ele tem uma capacidade de percepção maior do que a nossa. Então, muitas vezes eles conseguem enxergar o plano espiritual, eles conseguem ouvir o plano espiritual e muitas vezes sentir. O sentir, nem sempre você consegue identificar como sendo algo do plano espiritual. Isso é muito interessante. Por quê? Em determinado ambiente onde você estiver situado, você tem algumas informações do plano espiritual, ou seja, você recebe algumas energias, e se você não consegue identificar, você muitas vezes acredita que você está passando mal. Mas não é você que está passando mal, é o ambiente que te está trazendo informações novas que você não sabe fazer a codificação dessa mensagem, ou a decodificação. Você não consegue entender. Por exemplo, tem pessoas que passam mal quando vão em um hospital. Tem pessoas que passam mal quando vão a um necrotério, a um cemitério. Então, mas por que você passa mal? Ah, Augusto, eu não sei, né? Chega lá, tem um negócio estranho, eu começo a me sentir mal. Então, são as energias que circulam naquele ambiente, você consegue percebê-las? Não, mas você sente, você consegue senti-las. Mas você acredita que é algo seu, e muitas vezes não é seu. É o ambiente que está te proporcionando sentir algumas coisas diferentes. Muitas vezes você vai numa igreja, você vai num centro espírita, e aí você sente uma energia diferente. Então, muitas vezes a gente não consegue identificar isso. E aí, o que Kardec está perguntando? A prece transforma o homem? Né? A prece torna o homem melhor? O que a gente pode entender com isso? O que é a prece? Uma ligação nossa com o Pai. Então, mas por que a gente faz essa ligação? Aí tem inúmeras possibilidades. Pedir, agradecer, é assim que a gente aprende? Louvar. Então, mas essa ligação independe da sua vontade, do seu interesse. Então, você vai pedir alguma coisa, fez a prece, se ligou. Você vai agradecer por algum motivo, vai se ligar novamente. Então, o que está levando você a fazer essa ligação, pouco importa para Deus. O que importa para Deus é você se ligar. Tá? Normalmente, a gente costuma falar que a religião é o religare, né? É religar Deus a nós. Não, é religar nós a Deus. Mas o que a gente pode perceber quando nós vamos estudar a doutrina espírita? Quando nós vamos estudar a doutrina espírita, uma das características de Deus que a gente pode, de alguma forma, ter uma pequena noção, é que Deus está em tudo. Se Deus está em tudo, como é que nós, em algum momento, poderíamos estar desligados dele? Então, a gente tem que pensar, né? O nosso afastamento espontâneo é natural, mas não tem como a gente estar em uma distância tal que nós tenhamos essa capacidade de desligarmos de Deus. Não existe essa possibilidade. Aí os amigos espirituais falam assim, é como se nós estivéssemos em um mar e Deus é esse mar. Então, tudo está ali. Então, como é que você vai desligar, religar? Então, a religião é um caminho, E aí são vários caminhos. Por isso é que Jesus fala, né? Na casa de meu pai há muitas moradas.
E aí você vai procurando o seu caminho, aquele que melhor você consegue se adaptar. Os amigos espirituais, então, vão dar para a gente uma resposta. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Bom, são desafios para o nosso entendimento, tá bom? Então, o primeiro ponto é: Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Quem são os espíritos? É isso mesmo que vocês falaram, tá bom? Todos nós. Você também é um espírito. E aí, você também é um espírito. Augusto, mas não tem uma diferença aí entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado? Tem sim, mas é uma diferença de nomenclatura, é uma diferença de vibração. Nós vibramos em uma sintonia ou em uma capacidade mais baixa. Quando a gente passa para o plano espiritual, nós não deixamos de ser espírito, não. Mas nós continuamos, mas vibramos em uma onda mais rápida. Então, nós continuamos sendo espíritos. Mas por que eu posso dar essa conclusão, eu posso chegar a essa conclusão? Porque quando Kardec, quando os amigos espirituais estão falando assim, olha, Deus lhe envia os bons espíritos para os assistir. O que é assistência? Eu entendo como assistência aquele pai, aquela mãe que recebe um filho para zelar por ele. Então, se você receber um filho e zela por ele, você é um anjo de Deus responsável por zelar pelo encaminhamento daquele menino. Então, todos nós, para chegarmos aqui, tivemos um espírito protetor, um guia, um anjo. Quem foi esse? Esse foi aquele que Deus permitiu para que nós estivéssemos aqui com toda a nossa bagagem. Quando nós falamos em reencarnação, que é o nosso processo natural, a gente vai entendendo que, para estarmos aqui, foram necessárias inúmeras experiências. Mas por que nós todos hoje estamos reunidos aqui? Porque os nossos objetivos neste momento estão em uma mesma direção. Mas as nossas experiências estão sendo construídas em inúmeras possibilidades. Então, o que nós temos que entender de uma vez por todas? Bom, o céu é aquilo que eu faço da minha própria vida, assim como o próprio inferno é também aquilo que eu faço da minha própria vida. Não existe um ambiente circunscrito que eu possa determinar ali é o céu e não existe um local determinado que eu possa denominá-lo ali é o inferno. O inferno é aquilo que você tem dentro de você. O céu é aquilo que você tem dentro de você. O que a vida representa para você? Alegria, felicidade, contentamento. Isso é o céu. O que a vida representa para você? Angústia, tristeza, melancolia, rancor, isso é o inferno, está dentro de você. Então a doutrina espírita, ela tem que sair lá do século XXI, e esse é o meu desafio, e chegar para nós no século, tem que sair do século XIX e chegar para nós no século, senão ela não vai fazer sentido na minha vida, senão ela não vai fazer sentido na sua vida. Senão você vai vir aqui hoje, vai vir aqui amanhã, vai vir aqui depois da manhã, você vai achar que você vai ter que viver dentro do centro espírita para mudar a sua vida. E não é essa a proposta. A proposta é, nós somos espíritas o tempo todo o tempo. Por isso é que Deus é bom o tempo todo o tempo. E por pior que você possa estar imaginando que é a situação que você está vivendo, isto é para o seu bem. Mas, Augusto, como é que eu posso entender isso? Deus não proporciona fardo pesado em ombros fracos. É uma leitura mais poética do Evangelho hoje. Então, o que nós temos que fazer? Mudar o nosso entendimento e não mudar o Evangelho. Mudar o nosso entendimento e não mudar a doutrina dos Espíritos. Senão, daqui a 50 anos, quando nós abrirmos o livro dos Espíritos, quando nós abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar que o Evangelho segundo o Espiritismo está defasado. Senão nós vamos falar que Kardec está defasado. E é perigoso nós falarmos que Jesus já está defasado.
Então, nós é que temos que nos amparar nestas possibilidades, no Evangelho segundo o Espiritismo e trazendo uma leitura atualizada para a nossa vida. Você é um anjo de Deus na vida de alguém, mesmo que você não tenha todas as virtudes que um anjo possa ter. Mas a hierarquia que vem do plano espiritual, ela não pode falhar. Então é uma hierarquia estabelecida na nossa condição moral. Então, tem os anjos, os arcanjos, os serafins e assim até chegar na gente. Então você tem que entender o seguinte, como é que você foi capaz de educar alguém? Como é que você foi capaz de receber a educação de alguém? Como é que nós somos capazes de viver em sociedade? Então o desafio nosso é hoje entender a doutrina espírita como uma conduta de vida e não como um código religioso que nós temos que praticar no domingo pela manhã, na quarta-feira à noite. Doutrina espírita é um código de vida eterna. O sábado, assim, então é um código de vida eterna. Você pega daqui e pratica na sua vida o que você der conta. Sempre assim. Não tenta fazer além das suas medidas, não, que você vai se entristecer. E não pense que você é o único capaz de resolver uma situação, porque antes de você tem muita gente aí. Então, muitas vezes o nosso sofrimento está estabelecido no nosso quadrado. E você está achando que aquela situação ali não tem jeito sim. Tá? Levanta um pouquinho a sua cabeça e entenda, antes de você vir ao mundo, o mundo já existia. Depois que você não estiver mais aqui nesse mundo, o mundo vai continuar existindo. E se esse aqui não existir, outros terão. Essa é a eternidade da vida. Então, os nossos problemas nunca foram estabelecidos para nos desestruturar. Eles foram estabelecidos para nos dar condição de superação e amanhã estarmos muito mais fortes do que estamos hoje. Por quê? Porque nós somos hoje a melhor versão desde a nossa criação. O que está aqui, o que está aí, é a melhor versão desde a criação. E assim, amanhã estaremos melhor do que hoje. Então, isso é base. Ele vai continuar. Ele diz assim, é um socorro que não é jamais recusado. A prece torna o homem melhor, sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhes envia os bons espíritos para os assistir. Outro detalhe, não busque na doutrina espírita o fim das suas dificuldades. Não acredite nisso, não acredite. A resposta dos amigos espirituais é sim, porque tem mais fé, ora com fervor e confiança, é mais forte contra as tentações. Se tornar mais forte do que as tentações que nos envolvem, porque as tentações virão sempre, de acordo com o seu desenvolvimento moral. Então a proibição é para aqueles que não têm controle. Para nós não. Segundo Paulo, tudo nos é lícito. Porém, nem tudo nos convém. O nosso entendimento é que prescreve para nós aquilo que nos convém ou não. E isso está registrado na nossa consciência. Então a gente vai entendendo a dinâmica que os amigos espirituais nos apresentam, dando para nós condições de superação sempre, e não de tristeza. E aí nós estamos falando de Consolador prometido. E ele vai continuar. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Então, quando nós pedimos, nós recebemos um socorro, que não é recusado. Isso também, para a gente, é um exercício, porque nós acreditamos que só vamos receber quando tiver virtude. Então, muitas vezes, você não quer nem pedir, porque você acha que você não tem virtude. Ora, se Deus esperasse virtudes em nós para nos atender nos nossos pedidos, nós teríamos bem menos do que temos agora. Então, a gente tem que entender que, além da virtude,
existe algo que chama-se misericórdia. E é por isso que nós estamos hoje aqui, em função das misericórdias, e não em função das minhas virtudes. Eu não estou falando com vocês em virtudes que eu tenho, eu estou falando com vocês em cima de virtudes que eu vou desenvolver. E isso eu não tenho dúvida, eu vou desenvolver. E não tenho dúvida que vocês também desenvolverão. Não tenho a menor dúvida. Agora, o tempo, aí é outra história. Quem determina somos nós. É o empenho e o esforço de cada um. Você é que determina isso. E ele vai dizendo assim: como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam, malgrado isso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência e mesmo algumas vezes viciosas? Kardec não ficou muito satisfeito com a resposta não, e aí ele vai inquirir. Por quê? Muitas vezes nós estamos assistindo pessoas cínicas, né, que ficam dando risada, muitas vezes, dos seus esforços, falando para você assim: você acredita nisso? Então, esses são os cínicos. E aí, muitas vezes, essas pessoas estão em um ponto que nós acreditamos que é um ponto, né, de alegria, que é um ponto de progresso, que é um ponto de felicidade. E aí os espíritos respondem assim: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos. A prece, para elas, é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Então, muitas vezes, por que a sua prece não está sendo atendida mesmo? Ah, Augusto, porque a minha prece não tem valia. Não, porque a prece, quando você fecha os olhos e busca a Deus, você tem que fazer uma reflexão, uma autoavaliação da sua própria conduta. Porque é assim que o Evangelho nos aconselha. Não julga o outro, julgue-se a si próprio. E a partir desse julgamento, mude aquilo que você dá conta, aquilo que você quer. Sempre assim. Agora, toma cuidado com o seu julgamento para você não ser muito duro com você mesmo. Porque é uma construção que o tempo deve ser observado por nós. Então, quando você olha para o seu passado e quer avaliar você com a consciência que tem hoje, naquilo que você fez no passado, aí é uma proposta desarrazoada. Porque normalmente nós estávamos em uma condição não muito melhor do que essa. Então, quando eu atingo esse momento de consciência, eu olho para trás, é claro que eu tenho que ter feito um monte de besteira. Mas se eu acredito em reencarnação, se eu acredito em lei do progresso, eu tenho que estabelecer para mim uma meta. Aí eu faço um planejamento e falo: opa, né, o meu passado faz parte da minha história. Então, agora é daqui para frente. O que eu quero para mim daqui para frente? E aí eu começo as mudanças indispensáveis para eu conseguir aquilo que quero. O seu passado faz parte da sua história. Você começa um novo plantio daqui para frente. Augusto, mas eu não tenho que pagar até o último ceitil, segundo o próprio Evangelho? Com certeza. Você não sai daí enquanto não pagar o último ceitil. Gente, espera aí. Pagar é uma coisa, sofrer é outra, totalmente diferente. Ter dívidas faz parte da nossa própria existência. Agora, pagar com sofrimento é motivação desarrazoada. Isso está no século XIX, nós estamos no século XXI. Até a nossa medicina está muito mais avançada. Se o sofrimento fosse básico para a nossa transformação, nós não teríamos inventado anestesia. Então, deixa o cara sofrer, que quanto mais ele sofrer, mais rápido ele paga. Isso não existe. Isso é besteira. Isso foi o que nos ensinaram lá atrás, para que a gente, mesmo sofrendo, não dasse nem um pio, não reclama de nada, porque você está sofrendo porque você merece. E muitas vezes você vai ouvir isso. Isso é uma justificativa muito rasa. Nós temos muito mais do que isso. Então, por que você está sofrendo? Poxa, dá uma olhadinha para ontem, porque pode ter sido o resultado de ontem. Isso não é o resultado de 100 anos para trás, não pode ser. Porque há 100 anos atrás você estava muito pior do que está hoje.
Então, quando você olha para trás, você pensa, nossa, né? Eu errei o cálculo aqui. Mas sofrimento por sofrimento não tira a gente do lugar, não. Pior, pode colocar-nos em lugares piores. Porque se você abaixar a cabeça, aí a coisa fica feia. Então, antigamente, existia, né, um culto ao sofrimento. Por quê? Nós acreditávamos que o sofrimento fazia o expurgo, mas é um sofrimento natural e não um sofrimento buscado por mim. Então, muitas vezes, eu erro na dose, eu buscando a minha felicidade, eu cometo alguns deslizes. E aí eu vou sofrer, porque eu vou perceber que aquilo que eu busquei não me preenche. Só por isso. Agora, eu falar, não, eu tenho que sofrer mesmo, aí você está equivocado. A proposta de Jesus é misericórdia quero e não sofrimento. Porque ele fala para a gente assim, olha, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, você pecou muito, muito, muito mesmo, então o meu conselho é, ame muito, muito, muito mesmo. E quando ele fala para a gente assim, olha, ama o seu inimigo, está falando para a gente assim, ó, você quer ficar livre dos seus pecados? Está aí a proposta. Qual que é a nossa maior dificuldade? Poxa, você não está aguentando amar nem quem convive com você. E está doidinho para ficar livre daquele trem. Você fala, meu Deus do céu, como é que pode uma criatura dessa fazer isso? Cara, a proposta de renovação é amar. Não é transformar o outro no objeto dos nossos desejos. Porque isso é mágica. Porque se fosse fácil assim, você pegaria essa vara de condão, essa vara de transformação e batia na sua cabeça própria. Você quer se transformar? Então você pega a vara, paf, bate na sua cabeça e você vai se transformar numa pessoa melhor. E aí ninguém mais ia te ofender. Enquanto você não tem essa capacidade, não queira bater na cabeça do outro para transformá-lo naquilo que ele não vai dar conta de ser. Então por que você fica zangado? Porque alguém te ofende. Ah, amigão, se a pessoa está te ofendendo é porque ressoou em você. É só isso. Transforme a sua conduta que ele não te ofende mais. Alguém vai falar, Augusto, você é um ladrão. Poxa, isso vai me ofender? Vai ofender você? Ressoou. Ele está falando daquilo que ele não conhece. Ele está falando daquilo que ele não sabe. E as pessoas têm o direito de falar aquilo que eles bem entendem. Então a gente não consegue nem aceitar o que o outro fala. E aí quando o cara fala, não, Augusto, você é tão bonito. Não, é mentira. Então, poxa, se eu acredito, por que a gente dá mais valor nas coisas ruins? E o pior, né? Aí você vem estudar a doutrina espírita, você não pode ser vaidoso, você não pode ser orgulhoso. Aí, gente, fica difícil viver, cá para nós. Vocês imaginam, para eu chegar nessa apresentação aqui, o tanto que eu demorei em frente ao espelho. E aí, isso não é vaidade, não? Vocês acreditam que eu não tenho orgulho de estar aqui em frente? Quando eu olho para o meu passado, vocês acham que eu não orgulho do homem que está aqui hoje? Mas o fato de eu me orgulhar do homem que está aqui hoje, eu não me envergonho daquele que estava lá atrás. Porque aquele que estava lá atrás estava vivendo os seus valores da atualidade. Não tenho a menor vergonha, o menor constrangimento. Por isso que de vez em quando a minha esposa fica enjoada comigo, porque eu conto as minhas histórias. Ela fala, mas você está me expondo, né? Mas ela casou comigo. Então, ela faz parte da minha história. Tem muita coisa que eu posso contar, mas tem muita coisa que eu não posso contar também, principalmente quando a sogra vem junto, né? Então você não pode contar. Você fala, opa, mas são as minhas histórias, gente. Nós somos recheados de histórias. E aí eu chego aqui e começo a contar a história de livro que eu li. Não está longe da minha realidade, eu conto para você o que eu vivenciei. E aí você vai ver que você está pertinho de mim. E hoje a nossa diferença é que você está sentado e eu estou em pé. Ontem eu estava sentado e tinha alguém em pé aqui. Então, o que está faltando de nós? Um pouquinho mais de participação. Porque muitas vezes você acha que o fato de estar sentado aí não faz diferença na minha vida. Eu só estou aqui porque você está sentado. Porque se não tivesse ninguém sentado aqui, eu estaria triste. E aí muitas vezes eu falo com você assim, eu me alegro vendo vocês aqui. E aí você pensa assim, isso é conversa fiada. O que você pensa não é problema meu. O meu problema é o que eu sinto. E eu me alegro com a presença de vocês aqui.
e hoje é dia 21 de julho, e a minha concorrência é fortíssima hoje, porque eu estou concorrendo com as férias. Então tem um montão de gente viajando. Tem muitos que estão aqui porque não conseguiram viajar. Então eu tenho que aproveitar meu momento, tá bom? Então é assim que a gente tem que entender a vida. Poxa, aí nós estamos falando de quê? Qual que é a nossa lição? Então agora eu vou falar para vocês qual que é a nossa lição. Obterás. Obterás o que pedes. Quem está falando é Emmanuel. Agora não sou eu mais não, tá bom? Agora é Emmanuel. E ele fala assim: não esqueça, contudo, que a vida nos responde aos requerimentos conforme a nossa conduta na petição. Ainda tem muita gente boa acreditando que o fato de pedir de maneira verbal, de maneira no pensamento, vai conseguir alcançar aquilo que quer. Você vai alcançar aquilo que você quer quando você mudar a sua conduta e caminhar de acordo com aquilo que você busca. Esse é o verdadeiro pedido. Você quer mudar a sua vida, muda a sua conduta. E daqui a 6 meses, você vai me procurar e vai falar assim: Augusto, eu não acredito que aconteceu isso comigo. E eu vou te falar com você, pode acreditar e vai acontecer muito mais coisas. E aí você vai falar assim: mas como é que você acredita nisso? Porque isso aconteceu na minha vida. Eu sou uma testemunha viva da transformação que eu vivo. E por incrível que pareça, ontem um amigo chegou para mim e falou assim: a sua fala, as suas palestras estão fazendo uma transformação na minha vida. E hoje ele está presente aqui. Só não vou declarar seu nome, tá, Jesus? Mas você está aqui. Então, você não sabe como isso representa na minha vida a motivação para que eu continue. Porque a única forma que eu tenho de mudar a sua vida é dando para você o estímulo certo. Então, não espere de mim falar de coisas tristes nas minhas palestras, nas minhas oratórias. Aqui eu vou falar de felicidade. É o que eu busco na minha vida, é o que eu acredito. Então, se a coisa não está boa para você hoje, você está no lugar certo. Tá? Quanto mais perto de mim você estiver, mais você vai ouvir coisa boa. Porque doutrina espírita é consolador prometido. Se você não sair daqui consolado, é porque você não entendeu alguma coisa que eu falei. Então você tem o direito de me perguntar. E aí, Emmanuel está esclarecendo isso para a gente. Ele vai continuar. Sedento, se buscas a água do poço, vasculhando-lhe o fundo, recolherás tão somente nauseante caldo do lodo. Faminto, se atiras lama no vaso que te alimenta, engolirás substância corrupta. Cansado, se procuras o leito, comunicando-lhe fogo à estrutura, deitar-se-á numa enxerga de cinzas. Doente, se injurias a medicação que se te aconselha, alterando-lhe as doses, prejudicarás o próprio organismo. Vamos tentar fazer um esforçozinho e trazer isso para a nossa atualidade, tá bom? Os seus familiares, o seu envolvimento social, a sua vida é o remédio que você precisa para mudar a sua vida. Isso é importante a gente saber. E o remédio na dose certa tem um efeito milagroso. Por isso Jesus fala conosco: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos condições que nós desconhecemos. Está faltando um pouquinho de acreditar na nossa capacidade. Só isso que está faltando em nós. E ele continua. Isso acontece porque a fonte encravada no solo é constrangida a guardar os detritos com que lhe poluem o seio. Ele está falando da água. Ele está falando para a gente assim: olha, muitas vezes as pessoas que estão no nosso entorno, caminhando conosco, vão nos atingir de alguma forma. Vão nos ofender de alguma forma. Mas para que você supere isso, você tem que ter a capacidade de assimilação, sem se contaminar. Então é esse o exemplo que ele está dando da fonte, que recebe os detritos que nós julgamos, mas ela nos retorna algo saudável. E ele continua. O prato é forçado a reter os resíduos que se lhe imponham à face. O colchão é impelido a desintegrar-se ao calor do incêndio.
E o remédio, aplicado com desrespeito, pode exercer ação contrária a seus fins. Se você não entende aquele familiar que convive com você, na sua própria casa, no seu próprio meio, se você não conseguiu entender ainda aquele vizinho que faz barulho lá para você, que põe aquele som naquela altura que você está doido para mudar de ambiente, você ainda não entendeu que aquilo ali é a dosagem certa do remédio que você precisa para mudar a sua conduta. Ocorre o mesmo em plena analogia de circunstâncias na esfera ilimitada do espírito. Desesperado ou infeliz, desanimado ou descrente, não te valhas do irmão de que te socorres, tentando convertê-lo em cobaia para teus caprichos, porque toda alma é um espelho para outra alma, e teremos nos outros o reflexo de nós mesmos. Sombra projetada significa sombra de volta. Negação cultivada pressagia a colheita da negação. Se aspiras a desembaraçar-te das trevas, não desajustes a tomada humilde, capaz de trazer-te a força da usina. Oferece-lhe meios simples para o trabalho certo e a luz se fará correta na lâmpada. Clareia para que te clareie, auxilia para que te auxilie. Estuda servindo para que o cérebro hipertrofiado não te resseque o coração distraído. Fortaleçamos o bem para que o bem nos encoraje. Compreendamos a luta do próximo a fim de que o próximo nos entenda igualmente a luta. Lembra-te, pois, da eficácia da prece e ora, fazendo o melhor para que o melhor se te faça, sem te esqueceres jamais de que toda rogativa alcança a resposta segundo o nosso justo merecimento. Então ele vai falando conosco exatamente aquela proposta que Jesus nos apresenta no Evangelho. Ele fala para a gente assim, olha, vós sois a luz do mundo. Como é que a gente pode esquecer isso nos momentos que nós precisamos mais lembrar? Porque a gente entende que a luz, ela tem que ser, de alguma forma, moderada, para ela não nos agredir. Porque se você olha diretamente para o sol, dependendo do tempo que você ficar expondo o seu mecanismo ocular nessa direção, você pode prejudicá-lo, você pode se enceguecer. Então, a nossa luz não pode ser isso na vida dos outros, porque aí a gente pode dar o nome disso de soberba. E aí ele fala para a gente assim, olha, cuidado para que o seu cérebro não irrigele seu coração. Porque o nosso desafio é fazer essa gradação de sentimento e razão. Então, se o nosso entendimento é capaz de perceber as limitações daqueles que estão no nosso entorno, a gente tem que ter a nítida capacidade de entender que aqueles que estão além de nós terão a mesma capacidade de compreensão para conosco quando nós errarmos. Então, a nossa sociedade ela é feita por estes fatores de transformação que vão chegando até nós para ferir os nossos valores. E nós não temos entendido isso. Nós temos entendido que as pessoas que nos ofendem são nossos inimigos. E, na verdade, eles são instrumentos de aferição dos nossos valores. Porque a nossa transformação não será imposta por leis. Não existe lei social capaz de mudar a estrutura íntima de ninguém. Então, se hoje nós estamos em um salão, que vocês podem observar a limpeza do ambiente, é porque nós já estamos em um momento que nós aprendemos que não devemos jogar papel no chão. Mas aqui não tem isso escrito em lugar nenhum. Isso é uma conduta íntima.
Isso está dentro de nós. Então, a mudança que nós queremos para a sociedade, ela tem que ser vivida por nós primeiro. E nós não devemos nos indignar em função da conduta do outro. Por que tem pessoas que não observam ou não respeitam as leis do trânsito? Porque essas pessoas dão para nós um exemplo que nós não devemos seguir. Então é assim que a vida nos apresenta. Por que você tem um vizinho, né, arrogante, agressivo? Porque ele está dando um exemplo para você de uma conduta que você deve evitar. Porque se incomoda você aquela conduta, a sua conduta daquela mesma maneira vai ofender outras pessoas. Então o Evangelho ele é muito claro para a gente, ele fala para a gente assim, olha, não dá para o outro aquilo que você não quer receber. E aí a gente fala sempre, né, a nossa desculpa está sempre pronta. Augusto, mas é muito difícil. Mas aonde é que está prometendo para nós facilidades? Qual o caminho novo que não nos apresenta dificuldade? Quando é que você aprende a ser filho? Quando é que você aprende a ser irmão? Quando é que você aprende a ser marido? É quando você lê um livro? Como se comportar no casamento? Quando é que você aprende a ser pai? É quando você lê um livro? Como educar os meus filhos? Quando é que você aprende a ser sobrinho? Então, nós não aprendemos com a leitura, nós aprendemos com o nosso comportamento. A leitura é para nos trazer informações muitas vezes válidas, baseadas em experiências alheias. Todos os livros são baseados em experiências alheias, que nós temos que adaptar à nossa realidade. Então, esse livro aqui é um livro de vida eterna, o Evangelho de Jesus. O que ele conta para nós são as experiências que ele viveu. E aí a gente fala assim, mas isso era Jesus, mas então quer dizer que não vale nada para nós? E aí quando Jesus nos apresenta os apóstolos, 12 caras simples, que ele buscou no meio da coletividade, você poderia ter sido um escolhido. E aí você pensa assim, mas eu? Então, o que está acontecendo, né? Você não acredita que você é capaz? Você não acredita que você é filho de Deus? Assim como Pedro, assim como João, assim como Mateus? Qual que é a diferença que você tem dele? Eu estava conversando com um amigo na quarta-feira e aí a gente estava falando a respeito de futebol. E ele falou comigo assim, Augusto, eu acho que eu nasci no momento errado. Eu falei para ele, eu também. Por quê? Porque quando a gente estava na época infantil, juvenil, era muito mais difícil você ter acesso ao futebol. Na minha região não tinha nem campo, não tinha ninguém que treinasse, não tinha ação social. Então, você tem que fazer o seguinte, você avalia o que passou e avalia o que você tem agora. E aí você tem uma saudade do que passou com a sua capacidade atual. Poxa, você não era aquilo que você é hoje, você era um outro. Então, quando você olha para trás, a sua realidade já está transformada. Então, o que ele queria, na verdade? Ele queria retomar com tudo que temos hoje. E aí imaginemos nós, com os nossos avós, reunidos em um ambiente desse. Será que a nossa vida seria diferente? Se a gente acreditar que a nossa vida seria diferente em função da informação que os nossos avós tivessem recebido, será que nós não podemos projetar isso para o futuro e acreditar que nós estamos escrevendo uma história diferente? Será que nós estamos tão iludidos assim, acreditando que nós não vamos fazer a transformação do planeta que nós estamos vivendo? Será que nós ainda não entendemos que o bem age por qualidade e nunca foi por quantidade? Aquele discurso que uma maçã podre contamina todo o resto do cesto é uma ilusão,
porque eu tenho que acreditar que uma pessoa boa não é capaz de mudar a coletividade que ele está instalado? Então, eu busco exemplos, situações e aplico na vida atual. E esse exemplo não serve para nós. Não serve para nós. Porque Jesus ele veio para mudar a situação do nosso planeta, ele sozinho. E aqui ele conseguiu pessoas que não tinham as qualidades que ele precisava. Mas ele valorizou o empenho, ele valorizou a dedicação, ele valorizou o trabalho que aquelas pessoas teriam que fazer. Porque ele não pegou ninguém pronto. Você não está pronto, você está caminhando. Mas não se esqueça que o que Jesus narrou para nós faz parte da nossa vida atual. O que nós temos que fazer é interpretá-la de acordo com a nossa realidade. Muitas vezes você está sendo Pedro e negando Jesus 3 vezes no mesmo dia, em função dos seus objetivos equivocados de ontem. Você está assentado em cima das suas experiências do passado e acreditando que isso vai continuar funcionando para mudar a sua vida. Você vai mudar a sua vida quando você abrir mão das suas experiências do passado, que já não servem mais, já estão ultrapassadas. Serviu para um momento, porque isso te trouxe até aqui. Agora, a energia que te trouxe até aqui, ela está se equilibrando aqui ou está deixando de existir. Para a próxima semana, mais energia, mais vontade, mais coragem, porque é isso que a vida pede de nós. Jesus nunca pediu de nós virtude, nunca, porque ele conhecia a nossa essência. Ele sabe que nós viemos do mesmo ambiente que ele veio. E ele nunca desconfiou da nossa condição. Porque todas as vezes que ele atendeu um pedinte que queria uma transformação, quando ele dedicava a essa pessoa, muitas vezes um olhar, e a pessoa se transformava, o que a gente chama de cura, ele nunca falou, quem te curou fui eu. Ele falava para a pessoa, você sabe quem foi que te curou? Então, você tem que acreditar. Só isso. Você é capaz. Agora, nós somos reencarnacionistas. Nós temos que acreditar que isso aqui é uma fase da nossa vida. E que essa fase não vai acabar. Não vai acabar essa fase. Nós vamos mudar o ciclo. Então, um ciclo reencarnado, um ciclo no plano espiritual. Se você está se dedicando em um domingo, às 9 horas da manhã, em estar conosco, fazendo uma plantação diferente, eu não posso acreditar que se você desencarnar amanhã, você não vai ter uma recepção no plano espiritual. Eu não posso acreditar nisso. Você pode acreditar naquilo que você quiser, mas eu não posso acreditar nisso. Porque se nós já estamos com esse movimento íntimo de mudança, é porque nós estamos dando uma mensagem para o plano espiritual. Olha, eu quero mudar, não sei como, estou cheio de dificuldade, mas eu preciso da sua ajuda. Isso é prece. E quando nós nos reunimos aqui, em função de inúmeros interesses, que isso só faz diferença para você, para mais ninguém, você está mandando uma mensagem direta para o plano espiritual. Eu quero a minha transformação. Eu quero a minha mudança. Mesmo que o seu pedido não esteja nesse momento. Porque os amigos espirituais não têm as nossas limitações. E eles aproveitam todas as oportunidades para auxiliar. Nós ainda não. Nós temos os nossos interesses diretos. E muitas vezes nós não auxiliamos em função dos nossos interesses. Falo, esse não joga no meu time, então esse eu não vou auxiliar. Plano espiritual não é assim, não. Plano espiritual, mesmo que você não jogue no time, ele vai falar assim, opa, ali tem uma futura criatura em transformação. Vamos depositar ali interesse. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque o Evangelho fala para a gente assim, olha, aquele que muito recebe, muito lhe será cobrado. Então, eu tenho que te dar uma notícia não muito boa. Quanto mais você se esforçar, maiores serão os seus desafios. Porque é isso que Deus espera de nós.
É isso que Jesus espera de nós. Coragem, coragem, para enfrentarmos os nossos desafios de cabeça erguida. A gente tem que entender que quando Jesus se reúne com os 12 apóstolos, ele tinha certeza absoluta de quem seria o traidor. Ou alguém desconfia disso? Ele tinha certeza absoluta que um ia negá-lo. E ele sabia exatamente quem era. E isso não mudou a sua atitude com aquele. Porque ele sabia das limitações daquele cara naquele momento. Então, não pense você que você não tem virtude. Porque aqueles que nos deram a oportunidade conhecem a nossa intimidade. Eles sabem das nossas limitações. Eles estão muito mais interessados na nossa força de vontade, no nosso querer, do que nas nossas virtudes. Porque eles não vão compartilhar as nossas virtudes. A sua virtude pertence a você, mas a sua coragem envolve todos nós. Quando você busca o bem, você transforma o ambiente que você está instalado. Mesmo que aqueles que estão no seu entorno não acreditem. Mas não deixe as pessoas desacreditarem de você. Ser espírita é ser justo, porque bom só um, Deus. Não queira ser bonzinho, porque isso não é papel de pessoas justas. Você tem que saber a sua importância na vida de cada um. Nós não estamos aqui para mudar a vida de ninguém além da nossa própria. Nós damos o nosso interesse, nós damos o nosso recado. Nós damos a nossa informação. E aqueles que quiserem, vão abraçar. Jesus nunca obrigou ninguém a estar com ele. Nunca. Então a proposta era bem diferente. Quando Pedro fala com ele, Senhor, né? Nós vamos te proteger, ninguém vai te atacar. É claro que ele usou outros termos, porque ele não era tão tosco como eu. Porque se fosse eu ia falar, deixa de ser mentiroso, rapaz. Você não aguenta nem a primeira pressão. Mas Jesus não, né? Jesus é um cara, né, que está na nossa frente há alguns milhões de anos. Falou, Pedro, você não sabe o que você está falando, rapaz. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ele falou, eu? Assim? Então, isso faz parte da nossa vida, da nossa existência. Em alguns momentos, com as nossas atitudes, nós vamos negar Jesus. Mas ele nunca desistiu de nós. Ele sabe que no momento do testemunho nós estaremos lá. Porque foi assim com Pedro. Pedro, no momento extremo da entrega, aqueles que estavam fazendo o martírio, proporcionando nele o momento da provação, do testemunho, falaram com eles, mas você não era o seguidor? Então nós vamos fazer o seguinte com você, nós vamos fazer com você a mesma coisa que nós fizemos com ele, nós vamos te crucificar. E aí Pedro fala para eles assim, eu não sou digno. Esse reconhecimento, ele vem com o tempo. E aí Pedro pede, então me crucifica de cabeça para baixo. Mas ele não entregou-se do testemunho. Ele entendeu a dinâmica da vida. Não se entregue para os seus problemas. Porque isso não é a nossa proposta. A nossa renovação é diária. É como se fosse um casamento. Você acredita que casou e falou com a esposa que ama ela lá no altar e que isso basta, né? Assim? Se ninguém te contou, eu vou te contar agora. Isso não basta não, amigão. Você tem que provar para ela todo dia que você ama. Porque senão ela vai desconfiar. Então, é assim a nossa vida. E aí a sua esposa, né, muitas vezes, tem a certeza de que você ama, mas desconfia sempre. Jesus tinha certeza que aqueles 12 iriam estar com ele, mas ele não desconfiou, porque ele tinha capacidades que nós ainda desconhecemos. Então, para seguir Jesus, a primeira capacidade que nós temos que ter é de superação, e não de entrega. Nós não temos que abaixar a cabeça e falar, nossa Senhora, agora eu provo que vou dar o meu testemunho. E por pior que possa ser o resultado que você receber, lembre-se, isso não é o fim.
E se existe um momento de tempestade, existe um momento de bonança. Essa tempestade vai passar e você vai se reerguer. Porque o objetivo da vida é esse, superação. Porque até chegarmos aqui tivemos que superar um montão de dificuldade. E pode esperar que outras dificuldades virão. Mas o nosso preparo de hoje está muito melhor do que o nosso preparo de ontem. Então nós encaramos a vida de uma maneira diferente, mas nós ainda iremos ser tentados pelas situações que a vida nos oferece. Porque essa é a proposta. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 3. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. É uma informação que nem sempre a gente fica atento. Primeiro, vamos tirar a nossa, para depois, não está falando para a gente não alertar o irmão, não. Está falando, olha, vamos abrir um pouquinho os nossos olhos e depois, se as nossas informações, se as nossas orientações estiverem baseadas no Evangelho, você não precisa ter medo de errar. O grande problema é quando nós damos orientações baseadas nas nossas experiências. Nossa, eu já passei por isso e pode saber que o negócio vai ficar pior, né? Porque é assim. Então você está falando daquilo que você não sabe. Porque o fato de você ter vivido uma experiência trágica não implica que eu vou viver essa experiência trágica. Porque são experiências bem diferentes. A sua vida é uma, a minha vida é outra. Então, o que foi bom para você pode ser amargamente ruim para mim. O que foi bom para mim pode ser amargamente ruim para você. Então, a gente vai fazendo essa distinção. E ele continua dizendo assim, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Se nós entendermos essa nossa movimentação de encontro aqui como sendo esta orientação que Jesus nos apresentou, mesmo que de maneira inconsciente, nós estamos aqui a bater na porta e essa porta vai se abrir. Nós estamos aqui a pedir e nós vamos receber. Nós estamos aqui buscando e nós iremos encontrar. Isso não sou eu que estou falando, não. Eu estou dando uma nova interpretação para o Evangelho. Eu estou tentando, de alguma forma, trazer a doutrina espírita do século XIX para o século XXI. Nós somos as transformações que nós estamos esperando. É assim que nós ficamos por aqui, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela presença, pela dedicação, pelo empenho. Vamos fazer a nossa prece e agradecer. Senhor Jesus, chegamos no momento de interromper a nossa tarefa com os corações em êxtase de alegria por estarmos participando, mestre amigo, deste ambiente que nos oferece oportunidades de transformação. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de todos aqueles que estão conosco neste ambiente, também daqueles que nos acompanham de maneira remota, de maneira virtual. Mestre amigo, se podemos pedir algo neste momento, pedimos, Senhor, a capacidade do entendimento. Nós
somos conhecedores de nossas limitações. Nós somos, Senhor, conscientes, muitas vezes, dos nossos deslizes, das nossas falhas. Mas reconhecemos, mestre amigo, a necessidade de estarmos vivendo estas experiências que a vida nos proporciona para que tenhamos condições de nos aferir, de nos preparar para os desafios maiores, de te servir em todos os dias de nossas vidas, onde quer que nos encontremos, criando, Senhor, um ambiente saudável, um mundo melhor para nós e para todos aqueles que conosco estiverem. Por isso, mestre amigo, nós mais uma vez te agradecemos e te rogamos, sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.